Gary Vaynerchuk, um dos maiores mestres em marketing digital de todos os tempos. Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja bem-vindo ao Digitopia. E no episódio de hoje da série Inovadores, nós vamos falar sobre Gary Vaynerchuk, um dos maiores mestres de marketing digital e redes sociais de todos os tempos. Dos últimos tempos não, né? Dos últimos 20 anos. Gary Vaynerchuk nasceu na Bielorrússia, um território até então da União Soviética, e os pais dele imigraram para os Estados Unidos, levando ele quando ele tinha menos de 1 ano de idade. E a primeira oportunidade, a família era muito pobre e os pais não falavam inglês, então passou muita dificuldade. Então o Gary foi uma criança que a infância dele foi muito regrada, foi uma infância pobre, sim, onde ele não tinha abundância em alimentos, em nada disso. A mãe dele, uma vez, costurou para ele uma blusa do New York Jets, o time de futebol americano que ele era fã até então, porque eles não tinham dinheiro de comprar uma blusa do New York Jets. Aos 5 anos de idade, ele teve seu primeiro trabalho vendendo limonadas na porta de casa. Aos 13, ele decidiu que queria ganhar dinheiro, que queria montar empresas. Então ele pediu $1.000 emprestados para o pai dele, e com esses $1.000, ele trabalhou ali e queria multiplicar esse dinheiro. A estratégia dele era simples: comprar cards, comprar figurinhas de beisebol e de futebol americano e revendê-las em lugares públicos, revender principalmente as figurinhas raras. Então ele pegou parte desse dinheiro, foi até o Walmart, comprou várias figurinhas e foi abrindo cada uma e percebeu que a maioria delas eram figurinhas populares e que na verdade nem manter o dinheiro que ele tinha conseguiu manter. Ele perdeu o dinheiro nessa negociação. Depois, passando um pouquinho depois, com o resto de dinheiro que sobrou, já quase sem esperança de conseguir retornar esse dinheiro para o pai dele, ele passa na frente de uma venda de garagem. E naquela venda de garagem, ele vê a oportunidade de comprar uma caixa de figurinhas por um preço estabelecido sem ver aquelas figurinhas. E depois, abrindo aquela caixa, ele vê que várias das figurinhas eram raríssimas. Ele passou a vender essas figurinhas no shopping da cidade de New Jersey, de Nova Jersey. E com essa estratégia, indo em vendas de garagem, comprando figurinhas e revendendo no shopping de New Jersey, ele conseguiu tirar $2.000 por semana. Depois de se formar na faculdade, em 1998, ele tomou o controle da Wine Library. Até então, o pai dele começou a trabalhar nessa empresa, nessa empresa de venda de bebidas, controlando o estoque da empresa, e foi subindo cada vez mais até que ele teve a oportunidade de comprar a empresa do patrão, e se tornou uma empresa familiar. Então Gary, a partir dos 14 anos, 15 anos de idade, todo final de semana trabalhava na empresa ajudando os pais. Começou como faxineiro, depois como vendedor e foi subindo na escala, até que, depois de formar na faculdade em 1998, ele tomou controle do negócio da empresa. E depois de 1998, ele reformulou o nome da empresa, se tornou Wine Library, em vez do nome de venda de bebidas que tinha, que era o nome, e começou a trabalhar em volta do vinho, ao invés de todas as bebidas. E começou a se tornar realmente uma livraria do vinho, onde tinha informações de vários vinhos e começou a atrair vários entusiastas da área de vinhos. O Gary, como estratégia mista de e-commerce, e-mail marketing e precificação agressiva, ele conseguiu levar o negócio da empresa de um negócio de $3 milhões para um negócio de $60 milhões em apenas 6 anos. Então, em 2006, quando o YouTube começou a andar, o YouTube foi lançado no final de 2005. Então, em 2006, ele lança a Wine Library TV, que era um canal no YouTube para publicar vídeos falando sobre vinho, comentando sobre vinho e com degustação de vinho, comentário do próprio Gary Vaynerchuk. E ele publicava um vídeo por dia. 1 ano depois, ele estava nos maiores talk shows dos Estados Unidos. No Conan O'Brien, na Ellen, no Jimmy Fallon. Nos maiores talk shows dos Estados Unidos, ele estava presente. Isso porque ele acabou se tornando uma celebridade da internet.
O Twitter dele era um dos Twitters da época com maior quantidade de seguidores. O Facebook dele estava muito em evidência. E ele, inclusive, foi convidado para ser jurado no Miss Estados Unidos, Miss América. Ele fundou, logo depois, em 2010, ele fundou a Viner Media. Depois que ele percebeu que tudo que ele fazia nas redes sociais eram diferentes do que as outras pessoas normalmente faziam e que isso fazia diferença nas empresas, ele fundou a Viner Media com o objetivo de ajudar as 500 maiores empresas do mundo com marketing digital. Então ele tem clientes como a Pepsi, como a GE, grandes empresas que buscam a Viner Media para montar estratégias para conseguir mais clientes. Logo depois ele funda a Viner RCE, que é uma empresa de investimento que tem um fundo total de 25 milhões investidos, investiu no Twitter, no Tumblr, no Uber, no Snapchat, em várias dessas empresas que se tornaram bem-sucedidas e em várias outras que também não se tornaram bem-sucedidas. Uma história interessante que o Gary conta é que o fundador do Uber, o Travis Kalanick, era um dos melhores amigos dele, inclusive antes de fundar o Uber. Quando o Travis, o Garrett Camp, na verdade, teve a ideia, que foram dois fundadores do Uber, o Garrett Camp e o Travis Kalanick. Quando o Garrett Camp teve a ideia do Uber, juntou o Travis Kalanick junto para fundar essa empresa, um dos primeiros caras que eles foram buscar investimento foi no Gary Vaynerchuk. E o Gary não acreditou na ideia, não acreditou naquela possibilidade e simplesmente disse não àquilo. Logo depois, um tempo depois de ver o crescimento da empresa, ele se arrependeu e deu tempo ainda dele entrar no barco. Mas o que ele fala disso é que ele aprendeu que, na verdade, ele tem que ampliar cada vez mais o horizonte dele e aprender todo dia uma coisa nova. Porque é assim que ele vai conseguir se manter atualizado. O mundo está mudando rapidamente. E o Gary Vaynerchuk dá uma visão muito interessante de como realizar negócios, como fazer negócios. Para finalizar, você lembra aquela história da camiseta do New York Jets que eu contei no início? Então, o Gary Vaynerchuk conta que um dos sonhos dele, que ele conta na verdade como destino, uma das coisas que vai acontecer com ele, é ele comprar o time New York Jets. Ele diz que é o destino perfeito, que é a profecia perfeita, porque a família dele era pobre e não tinha dinheiro, e ele torcia para o New York Jets, e a mãe dele teve que costurar uma camisa para conseguir dar de presente para o filho, já que eles não tinham condição. Então seria perfeito ele sair daquela condição pobre e ir para uma condição de classe alta, comprando o New York Jets, o time de futebol americano que ele tanto ama. Então essa é a história do Gary Vaynerchuk. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.